Nós vamos ler apenas os versículos 8 e 9, mas o texto de Gênesis é o contexto aqui da queda, quando Adão e Eva tomam uma decisão desastrosa de desobedecerem a Deus. Eles pensam, resolvem, de que uma vida sem Deus seria uma vida melhor, seria uma vida mais emocionante, uma vida de pretensas liberdades, então seria uma vida mais desejável. Então no capítulo 3 fala sobre isso. No versículos 8 e 9, a Bíblia começa a falar das consequências de ter abandonado a Deus. E do versículo 8 e 9, as Escrituras Sagradas nos dizem assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Vamos orar? Pai Celestial, louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, por este momento do culto. Obrigado porque nós cantamos, nós oramos. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que a tua presença está neste local. Nós podemos ter esta confiança. E o teu Espírito, Pai, que sonda os nossos corações, que abre a nossa mente, que prepara o nosso coração para receber a boa semente, esteja agora, Pai, sobre cada um nesta noite. Que a gente não saia daqui, Pai, sem esperança e sem a certeza da salvação. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, de todas as consequências que a queda produziu, que a queda teve, como por exemplo, o homem começa a envelhecer, como por exemplo, a terra não produz mais como deveria, e tantas outras consequências, a doença e tudo mais, o medo dos animais em relação aos homens, a desunião entre o homem e a mulher, entre o homem e a natureza, de todas as consequências que são graves, talvez, ou quem sabe, a pior delas seja esta consequência que está aqui. A pior delas é esta consequência de que o homem agora começa a se esconder de Deus. A se esconder. E é interessante que o texto bíblico fala que quando Deus vai visitar o homem, na virada do dia, à tardezinha, vai visitar o homem então se esconde da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Como se houvesse possibilidade, como se houvesse algum lugar que nós pudéssemos nos esconder de Deus. Como se a multidão pudesse nos esconder dos olhos de Deus. Como se nós pudéssemos ter algum cantinho, o qual Deus não conseguiria então colocar os seus olhos diante de nós. O homem então tenta essa estratégia porque o seu coração já estava contaminado pelo pecado. E uma vez que o homem é contaminado pelo pecado, ele então tenta se esconder de Deus. E é assim desde então, desde aquele dia. Uma tentativa desastrosa, inútil, de se esconder de Deus. Ou deixar Deus para lá. E o texto fala que o homem e a mulher, eles tentaram se esconder do Senhor entre as árvores do jardim. Mas eu acho de mais impressionante nesse texto, que quando o Senhor então está ali com o homem, procurando o homem, ele faz uma pergunta ao homem: aonde ou onde você está? Eu creio que essa foi uma das piores perguntas que Adão pôde ouvir. E eu creio que essa pergunta inicial, depois da queda, é a pergunta mais importante na nossa vida. Onde está? E é isso que eu quero falar com você esta noite. Onde você está em relação a Deus? Qual é a sua situação em relação a Deus? É claro que essa procura de Deus, essa pretensa procura de Deus,
não seria uma procura física. Quem somos nós para nos escondermos de Deus? Deus sabe tudo. Deus é onisciente em todas as coisas. Mas o que Deus deixa aqui bem claro é que Adão agora estava numa posição diante de Deus de pecado, de rebeldia, de estar agora tentando se esconder do Senhor. Onde estás? Você já respondeu essa pergunta? Diante de Deus, qual é a sua situação hoje? Em qual posição você está diante de Deus? Nós que entramos aqui esta noite, e eu quero dizer que a Bíblia, ela tem a resposta para isso, e ela vai dizer que muitos estão perdidos. E eu não sei se você é um deles. Eu não sei se você entrou aqui esta noite totalmente perdido, tentando se esconder de Deus de várias formas, tentando aliviar a sua consciência por vários meios. Eu não sei se você entrou aqui e não tem nenhuma certeza a respeito da sua situação e da sua posição diante de Deus. Meus irmãos, a Bíblia fala que muitos estão perdidos. Seria você um deles? E os perdidos são aquelas pessoas que não foram convertidas. Os perdidos são aquelas pessoas que não nasceram de novo, que não têm prazer na palavra de Deus. São pessoas que não foram justificadas por Cristo. Elas ainda continuam na perdição. São pessoas que não foram santificadas. Elas não possuem na sua vida o Espírito Santo. Essas pessoas estão perdidas. Elas não têm fé, elas não têm graça. A sua vida então é moldada, é pautada pelo pecado. Elas não têm nenhum prazer em Deus e não querem ter. Os seus pecados não foram perdoados. Elas estão condenadas, os seus corações não foram transformados. Então elas não são convertidas. Elas precisam receber a conversão. Elas precisam então nascer de novo. Será que você entrou aqui esta noite assim? Será que diante de Deus você não sabe para onde irá quando morrer? Muitos estão perdidos. Muitos podem responder esta palavra de Deus: onde você está, Senhor? Eu estou perdido. Eu estou perdido e eu tenho consciência disto. Eu tenho mais prazer nos pecados do que em qualquer outra coisa. São aquelas pessoas, meus irmãos, que infelizmente pensam que as suas almas não são nada. Elas não pensam em suas almas mais do que um animal. Mais do que um animal. Não sou eu que estou dizendo isso. Não são palavras duras da minha parte. Mas a Bíblia fala isto. No Salmo 32, versículo 9, a Bíblia fala para nós assim: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento. A Bíblia fala isso. Porque quando esses animais morrem, o cavalo ou a mula, ou qualquer outro animal, eles não têm alma. Então eles não têm preocupação, e muita gente vive assim, como se não tivessem uma alma. Como se não tivessem que prestar contas diante de Deus. São pessoas cujo tesouro está nesta terra. Está apenas nesta terra. Elas se preocupam então com o enriquecimento, elas se preocupam então com os prazeres pessoais, elas se preocupam com tudo que está nesta terra, como se não houvesse alma em seus corpos. Elas não se preocupam com a sua alma, mas apenas com as coisas deste lado da vida. Apenas deste lado da vida. A sua atenção está apenas nas coisas que perecem. Comidas, bebidas, vestes, festas e etc. Casas, propriedades, negócios. Elas pensam apenas no prazer, na política, no casar-se, no namorar, no alegrar e etc. e etc.
mas elas não pensam e elas não ocupam o seu coração com as coisas espirituais. E elas estão perdidas. Seria você uma delas? Seria essa a sua situação hoje, ao entrar neste lugar? Eu não estou aqui para assustar, mas eu estou aqui para nos alertar de que esta pergunta que Deus faz há tantos anos atrás para Adão se torna a pergunta mais importante da humanidade. Aonde você está, Adão? Onde você está? E Adão estava perdido. E Deus tem feito esta pergunta ao longo de tantas gerações, e tantos estão perdidos. E partiram perdidos. E eu não quero que isso aconteça com você. Perdidos são aquelas que vivem como se a Bíblia não existisse. Como se as Escrituras Sagradas não existissem. Elas caminham neste mundo como se o ensino sobre a ressurreição, o ensino sobre o juízo eterno, o ensino sobre o céu, o ensino sobre o inferno não fossem reais. Não fossem reais. Elas caminham por esta vida e não prezam, não dão atenção à palavra de Deus. Para elas não fazem sentido o falar sobre santificação. Isso não as preocupa. Isso não tem a ver com elas. Elas não creem nisso. Elas não se preocupam com isso. Algumas depreciam isto, outras desprezam tais coisas, porque os seus corações não estão voltados para Deus. Elas não se preocupam, essas pessoas, elas não se preocupam que também irão morrer. Também irão morrer. Elas tentam calar essa voz em seus corações, que elas serão julgadas. E algumas, infelizmente, têm os seus corações mais endurecidos do que o próprio diabo. E eu vou dizer por quê. A palavra de Deus nos diz lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19, e há uma pergunta ali: você crê que Deus é um só? Você crê que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem e tremem. Mas há pessoas que não creem e não tremem, e conseguem ter os seus corações mais endurecidos do que o próprio diabo. E isto, meus irmãos, é algo então que é desesperador. Nós precisamos de fato meditar sobre isso. São aquelas pessoas que se estão perdidas, porque há pessoas que se dizem religiosas, mas a sua religião é vã, é inútil, não faz diferença nenhuma na sua vida. Elas professam e dizem: eu sou cristão, eu sou da igreja tal, ou eu sou daquela igreja, ou eu sou desta igreja, e elas vão aos cultos, aos domingos, mas isso é tudo que você vê. É tudo que você vê na vida dela que lembra alguma coisa de evangelho. É pegar a sua Bíblia e no domingo então ela se encaminhar para o culto com a sua Bíblia dentro do carro ou nos seus braços, e é tudo que você pode ver dessa pessoa em relação à piedade, ao evangelho. Irmãos, onde se encontra na Bíblia a Bíblia na vida dessas pessoas? Lugar nenhum. Não há nada no seu dia a dia que mostre que elas foram transformadas. Não há nada. Elas não consideram, são religiosas, mas não consideram que o pecado seja o seu pior inimigo. Elas não consideram isso. E elas não consideram que Jesus Cristo é o seu melhor amigo. Não consideram. São religiosas. E apenas isto: uma Bíblia embaixo do seu braço, e hoje talvez nem isso mais, porque
Alguns então têm a sua Bíblia no próprio celular e dispensam até mesmo carregar a Bíblia, mas não há mais nada que possa identificá-las como uma pessoa que ama o Senhor Jesus. Essas pessoas não têm a regra de Deus, a vontade de Deus, melhor dizendo, como a regra da sua vida. Elas não têm isto na sua vida. Elas não se preocupam em relação à salvação. O que a salvação tem a ver com a minha existência? Vai me dar dinheiro? O que eu tenho a ver com santidade? Isso não enche a minha barriga. Isso não paga o meu aluguel. E elas desprezam a palavra do Senhor pelos seus atos. E alguns então, um espírito de sono domina o seu coração. E elas estão contentes e satisfeitas com a sua própria situação. E não percebem que estão perdidas. Perdidas. Elas seguem com todos os outros a passos largos para o inferno. Não podemos deixar de dizer isto. Não há nenhum sinal no seu dia a dia de que Cristo Jesus morreu por ela. Não há nenhum sinal no seu dia a dia de santificação. Não há nenhum sinal no seu dia de amor a Deus. Não. Apenas vão aos cultos. Apenas se mostram como religioso. Se você é uma destas pessoas, você que entrou aqui esta noite, eu tenho muito medo pela sua condição. Porque ao desprezar a Cristo, ao ser indiferente ao pecado, eu temo, eu fico temeroso quando pessoas estão assim, porque ao desprezar Jesus, ao desprezar o pecado, que o pecado não é nada, há um endurecimento tão grande, há uma indiferença tão grande, que ela então começa a não mais se preocupar definitivamente com essas coisas. Eu temo, eu tenho medo, meus irmãos, de que pessoas assim sejam levadas então a um sono tão fatal, que elas não são mais despertadas. Elas morrem assim. Elas morrem nesta letargia. E aí então não há mais esperança. Eu tenho medo que essas pessoas se apeguem tanto ao mundo, amem tanto este mundo, que só serão despertadas pela morte. E aí será tarde demais. Você é um deles? Aonde você está diante de Deus? Eu temo que pessoas assim, eu tenho medo, que não se preocupam com o perdão, que vivam sem Cristo e acabam então morrendo também sem Cristo e sem perdão. Onde estás? A palavra do Senhor. E eu diz para nós, e eu quero dizer que a Bíblia alerta que algumas coisas são verdadeiras. E eu quero destacar algumas coisas na Bíblia que é a verdade. Que o fim deste caminho de desprezo, no começo parece bem. No começo parece que as coisas vão bem, há sorriso nos lábios, a diversão no coração, a satisfação, mas a Bíblia fala que o final é miséria e aflição. A Bíblia nos alerta que sem santidade ninguém poderá ver o Senhor. Se você não viveu uma vida santa aqui ao lado de Deus, não se engane. Não se engane. Você sabe. Hebreus vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Você não quis saber de Deus aqui? Vai querer saber de Deus na eternidade? As Escrituras falam que homens e mulheres que preferiram o pecado irão para o inferno. Não sou eu que digo. E eu, como pastor, eu sou responsável de dizer das promessas de Deus
das Escrituras Sagradas, mas também alertar a respeito do perigo de andar neste mundo sem Deus. Há um perigo iminente de caminharmos neste mundo um segundo sequer sem Deus. Há este perigo, e eu não quero que você corra esse perigo. A palavra de Deus diz que todas as pessoas que se desviam de Deus vão ter que prestar contas diante dele, vão ter que prestar contas diante do Senhor. Mas ao mesmo tempo a Bíblia nos chama a deixar os nossos pecados, a se arrepender e a então sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia nos chama então a que o curso da nossa vida seja mudado. E a isso se chama conversão, ou seja, você está indo numa direção e você ouve a palavra do Senhor e a sua vida então terá um curso mudado, alterado. Você vai reconsiderar, você vai corrigir o descuido da sua alma e você então vai ser um novo homem, uma nova mulher. Eu quero alertar aqui adolescentes, jovens, crianças que já estão me entendendo, de que não vivam neste mundo sem Deus. Não façam isto, não caminhem sem Ele. Irmãos, a coisa mais triste que tem é irmos num funeral de adolescentes, mas não caminhem sem Deus, não façam isso. Aonde estás? O Senhor fala para Adão, e essa pergunta ressoa ainda nos nossos dias. A palavra do Senhor nos diz: volte-se para o Senhor Jesus Cristo e seja perdoado, porque Ele vai perdoar, Ele não despreza o contrito. Nós lemos aqui Isaías, Cristo morreu por nós. Nós já ouvimos isso aqui essa noite. Cristo derramou o seu sangue por nós. Cristo pagou o preço por nós. Devemos deixar o caminho largo. A palavra de Deus diz: olha, não entre pelo caminho largo, não passe pelo caminho largo, abandone o caminho largo, mas estreita é a porta que conduz à vida, e Cristo Jesus nos guia por ali. Irmãos, Adão e sua esposa, nesse texto que nós lemos, eles trataram de se esconder de Deus. Nós vimos isto, né? Eles trataram. O texto, só para nos lembrarmos de novo do texto: e ouvindo a voz do Senhor Deus, diz o versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Muitos estão perdidos, mas há também aqueles que estão em dúvidas. Há aqueles que estão em dúvidas, são os quase cristãos, os quase crentes. E como diz um pregador antigo, Charles Spurgeon, né? Ele falava que a porta quase fechada está aberta, a água quase quente está morna, e o homem quase salvo está irremediavelmente perdido. Existem muitas coisas dessas pessoas quase salvas que pode até nos enganar. Elas são muitas vezes corretas, são boas, são bons funcionários, bons patrões. Elas fazem coisas que não são pecados grosseiros, não vivem por aí adulterando, não vivem por aí roubando, ou não vivem pelas calçadas bêbados, ou drogados. São pessoas que têm uma vida moralmente correta. Mas isso é tudo. Não há fogo em seus corações, não há vida em seu espírito. Estão mortos espiritualmente, estão quase salvos, mas estão irremediavelmente perdidos. E para Deus não existe quase salvo, não existe quase céu, não existe quase inferno.
Ou você receberá de Deus as palavras benditas dizendo: vinde a mim, entrai na posse do reino, o céu. Ou você ouvirá as palavras terríveis. Espero que aqui ninguém ouça essas palavras: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não há um quase céu. Olha, você não vai para o céu, mas você vai num lugar bacana. Não é VIP, mas é intermediário. Eu só, tá bom, tá beleza, né? Não é intermediário, é classe econômica, mas você vai, né? Classe econômica. Não existe isso, meus irmãos. Ou é céu, ou é inferno. Não há movimento em seus corações. Temos a impressão que o coração, a vida espiritual daquela pessoa está parada, semana após semana, ano após ano, e elas vêm aos cultos, elas ouvem os sermões, e elas aprendem algumas coisas da palavra de Deus, mas não há movimento, não há crescimento, elas estão estagnadas, como uma água parada, como a água do Mar Morto, ali na Galileia. Elas não têm vida. Lembrando ali que, quando o Rio Jordão corre, cheio de vida, aquele rio na Palestina, na Galileia, com inúmeras espécies de peixe, vem correndo cheio de vida e cai no Mar Morto. E quando essas águas então caem no Mar Morto, elas não produzem, não têm vida. O Mar Morto não tem vida, nenhuma vida sobrevive ali. E há corações assim, que recebem a palavra de Deus, que ouvem a palavra de Deus, domingo após domingo, elas ouvem os seus pastores, mas essas palavras caem num coração morto, e não há nenhum movimento, as suas almas estão estagnadas. Paulo, falando sobre isso aos Gálatas, capítulo 4, versículo 11, a palavra de Deus diz assim, e Paulo falando a alguns irmãos ali, falando à igreja, Gálatas 4:11, receio de vós tenha eu trabalhado em vão. E há muita gente assim, infelizmente. Onde você está? Ah, Senhor, estou quase salvo. Quase salvo. Receio eu de vós tenha trabalhado em vão. O que Paulo está dizendo, eu receio que as pregações que eu fiz, receio que as orações que eu fiz, os aconselhamentos e as visitações que eu fiz, os ensinos que eu fiz, caiu nos vossos corações, mas não tem vida. Não tem vida. Irmãos, nós sabemos que existem dois campos opostos neste mundo: ou Cristo, ou Satanás, o mundo. E há alguns que não sabem onde estão. Não sabem onde estão. No domingo estão no campo de Cristo, mas durante a semana ninguém me segura. E são aqueles que Deus pergunta: onde você está? Senhor, eu não sei direito. Eu não sei direito. Eu não sei direito. Eles às vezes não são descuidados. Essas pessoas não são descuidadas quanto aí do culto. Elas chegam aos cultos, elas vão. Elas vão. Mas não se decidem por Cristo. Não se decidem. Não se decidem. Elas não gostam de andar com homens e mulheres que são ímpios, pecadores. Mas também não gostam de andar com o povo de Deus. Elas não se decidem. Elas não sabem aonde estão. Irmãos, que isso não seja uma realidade para você. Que você já tenha se decidido por Jesus.
Que você já tenha entregue a sua vida por Jesus e o seu dia a dia mostre isso. De que o único movimento que possa haver na sua vida não seja apenas carregar uma Bíblia para o culto. Colocar uma Bíblia embaixo do braço e caminhar para a igreja. Que esse não seja o único movimento religioso da sua vida. Mas que haja movimento religioso no seu dia a dia. Que haja orações no seu dia a dia. Que haja estudo da palavra no seu dia a dia. Amor por Deus no seu dia a dia. Que haja não ao pecado no seu dia a dia. Desprezo por este mundo no seu dia a dia. Que as evidências da salvação fluam todos os dias em você. Que na sua relação com seu esposo, como você trata o seu esposo, como você trata a sua esposa, evidencie que você é um homem transformado, que você é uma mulher transformada, que quando você chega na sua escola para estudar, que isso se evidencie na sua relação com seus amigos, na sua relação com seus professores, que flua de você Cristo, que as pessoas possam ver em você Cristo, e não ficarem em dúvida. Eu lembro de uma senhora, que ela trabalhou junto com outra irmã da igreja, durante mais de 15 anos, e uma não sabia que a outra era crente da mesma igreja. Isso pode ser uma realidade. Irmãos, é preciso renunciar o andar cocheando entre dois pensamentos. O andar aqui e andar ali. O ter um agrado deste mundo, mas querer as bênçãos de Deus. Essa posição diante de Deus não funciona. Por que muita gente vive assim? Qual seria a razão? Seria algum pecado que você não quer abandonar? Seria algo na sua vida que você tem medo de abandonar? Fala, mas isso aqui é muito bom. Eu não quero abandonar isso porque eu vou sentir falta. Seria medo dos homens? Medo dos amigos? Qual a razão de muitos crentes viverem assim? Você já sondou isso no seu coração? Seria porque você descuidou da oração? Você antigamente separava um tempo do seu dia e dizia: este tempo eu vou orar, eu vou falar com Deus. Este tempo eu vou pegar a palavra de Deus e vou meditar. Seria um descuido? Qual a razão de amar dois mundos? Querer as coisas de Deus, mas querer as coisas do mundo. Meus irmãos, tem que haver uma mudança. Nós precisamos então mudar. Os desejos do nosso coração precisam ser transformados por Cristo. Nós precisamos passar a temer a palavra de Deus, mas não como Félix, lá em Atos. O governador Félix, ele temeu a palavra de Deus, mas não se converteu, não foi transformado, não houve conversão no seu coração. Ou Herodes, que gostava de ouvir as pregações de João Batista, mas não teve transformação. Às vezes você entra na internet ou vai na igreja e gosta de ouvir a pregação de um ou outro, né? Eu gosto daquele pastor pregando, eu gosto, olha, eu entro lá na internet, eu gosto de ouvir ele falando. Herodes também gostava. Herodes gostava de ouvir João Batista pregando. Ele prega, eu gosto dele pregar, mas não foi transformado. Nós precisamos nos lembrar da mulher de Ló. Jesus mesmo fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Nós precisamos lembrar de Balaão. Nós precisamos lembrar de Judas Iscariotes. Todos eles tinham pontos bons. Todos eles tiveram contato com a palavra.
Todos eles ouviram pregações, mas nenhum deles foi transformado. Não podemos, irmãos, não podemos viver assim de forma alguma. Voltando ao texto, quando ouvir a voz do Senhor, Deus que andava no jardim, eu quero que nós encarnemos de fato esses versículos, porque eles falam das nossas vidas. Que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E alguns então estão perdidos. Perdidos. Talvez seja a situação que você entrou aqui, perdido. Outros então estão quase salvos. E acham que podem viver então entre dois mundos. Acham que pode tirar proveito de dois mundos. Estão irremediavelmente e eternamente enganados. Mas há talvez um grupo, meus irmãos, que se torna mais endurecido, que é o grupo daqueles que voltaram atrás. Que voltaram atrás. Aonde estás? E alguns podem dizer: Senhor, eu estou longe porque eu voltei atrás. É aqueles que já foram crentes. É aqueles que já tiveram muita experiência de ouvir pregações. Alguns até ensinaram, professaram a sua fé, mas voltaram para o mundo. Amaram mais o mundo. Deixaram os caminhos do Senhor. Irmãos, e esses que voltaram atrás, então têm os seus corações endurecidos. Mas há esperança. A esperança, a palavra do Senhor nos fala, tanto para aqueles que estão perdidos, quanto para aqueles que estão na igreja, mas não se decidiram. Ainda não se decidiram. Estão deixando para depois. Quanto para aqueles que um dia trilharam os caminhos de Deus. Homens e mulheres, começaram bem, começaram empolgados. Homens e mulheres que oravam, que amavam as Escrituras Sagradas, mas agora estão longe de Deus. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite, nessa situação. Pessoas então que amavam a Jesus sinceramente, estavam dispostos a deixar o caminho largo e seguir o Evangelho. Pessoas que amavam o povo de Deus, amavam a companhia dos santos, da igreja, mas agora passam longe dela. Pessoas que tinham sempre a sua Bíblia na mão, que você ouvia sempre dos seus lábios uma palavra de conforto das Escrituras Sagradas, agora andam longe das Escrituras, não há mais nenhuma graça em seus lábios. Irmãos, essas pessoas estão fracas, estão mornas. Elas estão fracas e estão mornas. Pessoas que você olha e não há mais verdor, não há mais vigor em seus corações e em suas vidas. A palavra de Deus nos diz, Jesus fala que quem vem a Ele, lá em João capítulo 6, Ele vai dizer: quem vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quem vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Vamos lembrar de Davi. Davi viveu em pecado. Davi foi um homem assim. Ele estava muito bem no caminho de Deus. Muito bem. Mas ele viveu um tempo longe de Deus. Longe de Jesus. Mas ele voltou. O Senhor o resgatou de volta. Vamos lembrar de Pedro, que na noite mais importante, a noite que Jesus foi entregue, ele fugiu. Ele abandonou Jesus.
Mas ele voltou. Ele voltou. E o Senhor o amou. E o Senhor o perdoou. E houve arrependimento. E houve vida nova. E houve reconciliação diante de Deus. Eu quero ler aqui 4 versículos. 4 versículos. O primeiro versículo que eu vou ler está em Mateus 11, 28. Eu quero deixar essas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus com você, conosco esta noite. O primeiro versículo está em Mateus 11, 28. E ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o primeiro versículo que eu quero deixar nesta noite. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o convite do Salvador. Um outro versículo está em Jeremias, no capítulo 3, o versículo 1. Ouça o que Deus vai falar. Ouça o que Deus vai falar. Jeremias capítulo 3, versículo 1, a Bíblia Sagrada diz assim: ora, tu te prostituíste com muitos amantes. É uma figura que Deus está usando para falar de pessoas que abandonaram o caminho de Deus e flertaram com este mundo. Mas ainda assim, diz o Senhor, torna para mim, diz o Senhor dos exércitos. Mesmo que você tenha se afundado neste mundo, Deus fala, ainda assim, vem, pode tornar para mim. Um outro texto está em Isaías capítulo 1, versículo 18. Quando a palavra do Senhor nos diz, através do profeta Isaías, ele diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Essa é a promessa de Deus, purificar o seu coração através de Jesus Cristo. E Jeremias 3, 22 é o último versículo que eu quero deixar para nós nesta noite. Jeremias, de novo o profeta Jeremias, no capítulo 3, o versículo 22, uma parte desse versículo, e ele vai dizer assim: voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, responde o povo, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Eu acho esse texto maravilhoso, porque Deus abre a possibilidade da graça, do perdão, da reconciliação. Há uma voz do Espírito Santo que fala nos corações que Deus quer, dizendo: eu quero você. E ele fala: pode vir. E o texto fala da resposta: eis-nos aqui, vimos ter contigo, nós estamos aqui esta noite. Meus irmãos, minhas irmãs, você que está conosco, a palavra do Senhor foi pregada, e há uma situação de cada um de nós, cada um individualmente diante de Deus. Temos que responder esta pergunta: onde você está? Qual é a sua situação diante de Deus? Você sabe, e nós precisamos responder, nós precisamos dizer. E se você foi movido pelo Espírito Santo nesta noite, em dizer: Senhor, é porque isso só pode ser dito pelo Espírito: Senhor, eu estou perdido, eu percebo que eu estou perdido, eu preciso de salvação. É o Espírito que nos faz compreender isto. Ou quem sabe nós podemos dizer: Senhor, de fato eu tenho andado na igreja, mas eu tenho amado muitas coisas deste mundo. Eu tenho amado muitas coisas deste mundo. E eu estou tentando viver nesses dois mundos. Senhor, tenha misericórdia de mim.
Ou você pode dizer, quem sabe, você entrou aqui nesta noite e você outrora era crente, um cristão fervoroso. Mas quanto tempo faz isso? Quanto tempo? E o Senhor fala, eis-nos aqui, e o Senhor fala, voltai, ó filhos, e eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui. Vimos ter contigo, porque tu és o Senhor, o nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos falar com o nosso Senhor. Ó Senhor, Todo-Poderoso, o Senhor, Pai, que é Criador dos céus e da terra, o Senhor que pela Tua graça enviou Teu Filho amado Jesus Cristo para a nossa redenção. O Senhor que chama homens e mulheres de todas as idades para a salvação. O Senhor que age com o Teu Espírito, convencendo os corações humanos. Nós pedimos, Pai, que esta ação sobrenatural e poderosa aconteça também nesta noite, Pai. Convencendo corações, convencendo vidas a se entregarem ao Senhor. Nós sabemos que nossa própria força é impossível a isso. Mas sabemos que o Senhor pode tornar possível. Ó Pai, que ninguém saia daqui, Senhor, nesta noite, aguardando mais tempo para tomar essa decisão. Pai, não permita isto. Ó Senhor, que cada um aqui possa diante do Senhor nesta noite fazer um concerto, fazer uma aliança, um acerto para a glória do Senhor mesmo. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.